Fala galera, aqui é o Ivan Russo Dead. Vamos falar de nostalgia em games hoje. Eu trago para vocês aí uma visita daí nesse caso ao passado, por meio então dessa nostalgia aí que gostamos tanto, né? Vocês vão ouvir aí ao fundo, né, no caso, uma trilha sonora escolhida especialmente para ambientar esse momento, tá certo? Recomendo que vocês acessem aí, gente, o canal do Fábio Lima, tá bom? O Fábio Lima é um monstro da música, tá? E é ele que tá fazendo aí esse som, tá certo? Eu curto muito ouvir. E aí, como estamos falando de games, eu peguei uma trilha sonora. E quem tá aparecendo por aqui para dar um oi? Oh, it's me, Mario! O Mario apareceu aqui, galera. E aí, já que ele apareceu, né? Vamos então falar já começar de forma direta a nossa conversa, tá certo? A respeito então do nosso vídeo de hoje. Olha aqui o que eu tenho para vocês aí, para vocês verem. Um Game Boy Advance, esse meu Game Boy Advance. Ele recentemente eu fiz uma revisão geral nele com o Aldo Oliver Games, né? O Anderson Oliveira, tá certo? É um cara muito bom. Ele faz esse processo de revisão, limpeza, substituições e modificações. Então ele fez um mod para mim aqui com a instalação de uma tela IPS. Olha lá, galera. Vamos sentir aí, no caso, o drama relacionado então ao nosso Game Boy. E já que o Mario apareceu, né? Então a gente vai mostrar aqui com essa tela IPS novinha em folha, então, o nosso amigo Bigodudo, o nosso Super Mario. Aí, galera, olha então aqui para vocês terem uma ideia, né? No caso, ele tem uma um diferencial que é justamente essa questão da tela retroiluminada, né? Mas uma nitidez absurda por conta da qualidade da tela IPS, tá? E aí agora a gente vai para a jogatina propriamente dita, tá certo? É um clássico que não tem, né, gente? Ele é atemporal, né? A gente pode falar isso tranquilamente. Super Mario, no caso, é aquele jogo que fez parte da infância aí da maioria e ao mesmo tempo também, no caso, traz pra gente aí uma série de memórias afetivas relacionadas ao desafio, porque ele, assim, embora seja um jogo que para nós hoje talvez seja fácil, na época em que ele foi lançado, ele era um jogo extremamente desafiador, principalmente quando a gente pensa nos controles, né? No controle do Nintendinho, depois no controle do próprio Super Nintendo, aí já com uma melhor empunhadura, no caso, melhor tempo de resposta em relação a, aos comandos, né? No Game Boy, seja no Game Boy Advance, né, ou depois no SP, a gente tem uma empunhadura muito boa. O D-pad ele é um pouquinho pequeno, vamos dizer assim, para dedos grandes, né, ou para mãos grandes. A empunhadura do Game Boy Advance para mim é melhor do que do SP. Do Micro, então, a gente nem pode, né, fazer uma comparação, porque o Game Boy Micro tem uma empunhadura bastante complicada para quem tem mãos e dedos grandes, né? Mas assim, gente, é um aparelho sensacional, né? Eu gosto muito de jogar no Game Boy qualquer coisa. Se a gente analisar em termos de história, né, em termos de desenvolvimento tecnológico, o Game Boy Advance ele representou muito, né, em termos de avanço, né? Ele trazia na capa dele, na capa da caixa dele, a questão relacionada aos 32 bits, né? Aqui eu vou tentando fazer um esqueminha, não sei se vai dar certo já, que é ir para uma área de Warp Zone. Não deu certo nesse momento, mas a gente sabe que nessa fase aí a gente tem condições de acessar o Warp Zone em outros lugares, tá? Quem dera na minha época eu soubesse disso. Quando eu falo minha época, tá, galera? Quando eu comecei a jogar. Aqui eu acho que já vai rolar. Aí, pronto. Acessamos a área de atalho para
conseguirmos chegar ao Warp Zone. Aqui a gente vai precisar ter um cuidado, porque tem alguns locais onde a gente pode cair numa armadilha, como essa, por exemplo, mas isso é o de menos, porque a gente tem outra condição de acessar o Warp Zone a partir daqui. E é isso, ó, a gente chega aqui no final e pode escolher daí, nesse caso, para qual mundo, né, a gente vai. Então a gente tem o mundo 2, o mundo 3 e o mundo 4. Vamos para o mundo 4. Tem uns caras que postam vídeos, né, quebrando o recorde de zerar o jogo do Mario em menor tempo. Esses caras usam os Warp Zones, tá, galera? Não tem segredo nenhum. Você cria daí, no caso, uma condição de você zerar, porque você está acessando os atalhos. Sempre odiei esse cara que fica jogando esses bichos ali de cima, gente. Mas ao mesmo tempo a gente pode pegar e também, né, lembrar com nostalgia do desafio que era você escapar dele, daí nesse caso, para você conseguir avançar no jogo, né? Quando você menos esperava, ele tacava um bicho desse na sua cabeça. Olha lá, quase. Agora pegou. Opa, não pegou não, garotão. Mas ele vai tentando. Opa. Outro Warp. Essa daqui é mais um bônus, na verdade, né? Opa, quase me dei mal aqui. Foi por pouco, hein? A gente está indo para a fase 4.2, que é outra fase subterrânea. E aí nessa fase subterrânea a gente também tem mais um Warp Zone. Aqui a gente só tem que tomar um cuidado porque a gente tem a exigência de pulos um pouco mais precisos. Os Gombas vêm pálidos por estarem no subterrâneo. O esquema aqui é ir pegando os bônus, galera. Pronto. Já conseguimos acessar o atalho. A gente vai ter uma área de queda, se eu não estou... Isso aqui, ó. Mas é como eu disse, a gente tem outro local, outro caminho para subir e acessar o Warp Zone novamente. Se eu não me engano, mais uma área de queda. Essa daqui eu já vou dar um impulso daqui. Pronto. E cá estamos. Olha lá, tá mudando, tá mudando, tá mudando a cor. Aqui vocês estão vendo o sensor, tá, pessoal? Ó, uma aqui embaixo e tem uma aqui em cima, ó. Entendeu? Muda a coloração da tela, contraste, nível de brilho, né? E nível de cor. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Acho que a ideia não é a gente zerar o jogo do Mario, né? É a gente poder estar jogando um pouquinho juntos aqui, passando aí por esses desafios e mostrando para vocês aí algumas coisinhas interessantes que tem no jogo, tá bom? Fico por aqui. Russo Dead, Nostalgia em Games. Este foi o nosso primeiro vídeo. Eu trago para vocês com bastante carinho porque marcou a minha infância esse jogo, né? Eu lembro que o primeiro contato que eu tive daí, tá, com o Super Mario foi na casa dos primos, né? Jogando no Nintendinho, né? E aí também depois, em 1995, quando eu ganhei o meu Super Nintendo, né? Então eu já contei para vocês que em 93 eu ganhei o Master System 3 Compact e em 1995 eu ganhei um Super Nintendo que vinha com aquele cartucho maravilhoso, Super Mario All Stars mais Super Mario World. E aí lá tinha o Mario Bros original. Um forte abraço e até a próxima.